Gravação iniciada, presidente. Boa tarde a todos. Estamos na nossa reunião de setembro de 2020. Vamos iniciar agora a nossa última sessão, que é do dia 25 de setembro de 2020, da parte da tarde, 14 horas. Eu, então, vou fazer uma chamada rápida aqui para os conselheiros que estão presentes, estão todos aqui. Conselheiro Mário. Aqui, boa tarde a todos. Conselheira Ana Paula. Presente. Conselheiro Pedro Paulo. Pronto, presidente. Conselheira Ana Cecília. Boa tarde. Conselheiro Maurício. Boa tarde a todos. Conselheiro João Vitor. Boa tarde. Conselheira Rita. Boa tarde. Eu, conselheira Maria Helena, que estou presidindo a sessão. Então, eu vou começar aqui a relatar, nominar aqui os processos que estão nessa pauta e o que se foi retirado ou não, ou se vamos julgar. O primeiro processo da pauta, número 238, seria de relatoria do conselheiro Mário, Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman Bialik. Ele foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional e pelo patrono contribuinte. 239 da pauta ainda seria a mesmo contribuinte, 238 e 239. 238 e 239, mesmo contribuinte, Escola Brasileira Israelita Chaim Nachman Bialik, também de relatoria do conselheiro Mário, retirado de pauta. Esse processo, presidente, da Chaim, é engraçado que tem outro processo dela, mas só que no processo está com outro número e ficou fora de ordem. Da próxima vez eu vou lembrar a senhora para colocar os três juntos, porque realmente está com outro nome. É outra matéria e está com outro nome. Está na pauta ainda daqui para frente? Não, está na pauta, mas foi retirado também. Eu só estou dizendo, da próxima vez que for colocar, eu chamo a atenção. Ah, perfeito, ótimo. Na pauta quando for para presencial, né? Agora, 240 da pauta, seria de relatoria da conselheira Rita, ele foi retirado de entidade autárquica de assistência técnica de extensão rural do estado de Rondônia, foi retirado de pauta por solicitação da PGFM. Depois, então, seria o 241 da pauta, Escola Aleph Peretz, foi retirado de pauta também, seria de relatoria do conselheiro Mário, retirado de pauta pelo patrono contribuinte e pela PGFM. Depois, então, seríamos 242 da pauta, seria de relatoria do conselheiro João Vitor, Associação Beneficente e de Assistência Educacional do Rio Grande do Sul, foi retirado de pauta também pelo patrono contribuinte e pela PGFM. Aí, então, chegamos ao número 243 da pauta, que é de relatoria do conselheiro João Vitor, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, esse sim, vamos julgar agora. Acho que não está na pasta ainda, João. O apoio pessoalmente, gostaria não colei mesmo. Não tinha colado mesmo. Ah, tá. Eu pergunto ao apoio se é o patrono? Não, presidente, o patrono ainda não se encontra. Tá bom. É porque eu vi aqui que o apoio gostaria de falar, mas acho que foi da outra vez que ficou, desculpe. Bom, eu vou ficar atenta aí à sinalização quando entrar para patrono. Pois não, conselheiro João Vitor, a hora que puder. Eu vou colar na pasta porque eu não tinha colado ainda, por algum motivo eu achei que esse processo não tinha saído, eu ali no de cima. Coloquei lá. Ok. Podemos, então, iniciar o relatório? Sim. Estão me ouvindo, né? Sim. Esse é um recurso especial da Procuradoria, que foi totalmente admitido pela presidência da 4ª Câmara, da 2ª Sessão, para a discussão da seguinte matéria: conhecimento de provas, argumentos apresentados somente em sede de recurso. A questão aqui é principalmente a preclusão. O acórdão recorrido do provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo os valores pagos à servidora efetiva, cujas provas foram apresentadas em sede de recurso. A Fazenda Nacional pôs embargo de declaração, nos quais suscitou omissão, consistente no fato de a decisão haver aceito as provas não apresentadas na impugnação, sem mencionar o artigo 16 parágrafos 4º e 5º do Decreto 70.235 de 72. Os embargos de declaração foram acolhidos e a omissão foi sanada, sem efeitos infringentes.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que não há que se falar em decadência. No caso dos... tem alguma coisa que está errada aqui, nessa menção aqui. A matéria aqui é preclusão mesmo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aí. Não sei por que eu fiz essa menção de decadência aqui. Posso só dar uma olhada nos autos rapidinho, doutora Maria Helena? Claro, claro. Quer que passemos para outro? Pode ser. Tá. Então, a gente deixa stand-by um pouquinho. Depois do 244 da pauta, seria de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, foi retirado era Coimex, importadora e exportadora limitada, foi retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Depois, então, teremos Maurício, aí sim, esse não foi retirado de pauta, o conselheiro Maurício, que é 245 da pauta, Companhia do Metropolitano de São Paulo. Pode ser, conselheiro Maurício? O microfone. Estão ouvindo? Sim, agora sim. Esse processo aqui, ele tem um nozinho para a gente desatar nele aqui. Não estou te ouvindo, Maurício. Tem que ser um pouquinho mais alto. Peraí, eu vou tirar o fone, peraí. Acho que tu tem que mudar aí, que tá mudo agora. Agora você tá mudo. Ai, meu Deus. Tem que mudar a opção de som aí do microfone para outra coisa aí qualquer. Você não atualiza a sua pasta. Entra lá no alto-falantezinho e muda a opção lá. Tá ouvindo o que o Pedro Paulo falou? Tá mudo, tá mudo. Sai e entra de novo. Sai e entra de novo, aí o João Vitor já arrumou? Já pode começar? Aí, Tá. Posso voltar a fazer, então? Pode. Você está pelo menos ouvindo? Você está ouvindo? Tá. Ok. Voltou. Tô ouvindo. Aí pode ser qualquer um dos dois, vocês vejam aí se o João Vitor quiser começar. O meu era só um erro no relatório, na verdade. A hora que eu vi falar sobre decadência, eu levei um susto, mas esse processo fez faz muito tempo. É preclusão mesmo. Sim. A Procuradoria alega que, ressalvados os casos previstos no artigo 16, parágrafo 4º, do Decreto 70.235/72, não se pode admitir a prova trazida após a impugnação. O sujeito passivo foi intimado do acordo de recurso voluntário do recurso especial e apresentou contra-razões, nas quais basicamente pede o desprovimento do apelo fazendário. O recurso da Fazenda está sendo conhecido, agora iniciando o julgamento, né? Porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, em especial a demonstração de legislação tributária interpretada de forma divergente entre paradigma e o acordo recorrido, e a questão também da tempestividade foi devidamente preenchida. Quanto ao mérito, que trata aí, como eu disse, o mérito do recurso aqui é a questão da preclusão. De acordo com o artigo 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deveria ser instruída com os documentos em que se fundamentar. O parágrafo 4º do artigo 16, por sua vez, estabelece que a prova documental teria que ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de um impugnante fazê-la em outro momento processual. Excepcionalmente, contudo, pode ser atenuado o rigor de tais artigos para, com base no princípio da legalidade, alcançar-se a desejada verdade real que dele decorre. Embora os princípios da boa-fé e da lealdade processual obriguem a parte a agir com zelo, cuidado, cooperação e diligência, a razoabilidade e a legalidade permitem, em caráter excepcional, a juntada ulterior de documentos. O próprio julgador pode, de ofício, determinar a realização das provas que entenderem necessárias para a formação do seu convencimento, e, não raro, a propósito, este conselho converte os julgamentos em diligência para aperfeiçoar a instrução probatória. Então, faço outras considerações a respeito dessa questão, e inclusive sobre o princípio do livre convencimento, motivado, obviamente, e que, inclusive, na dicção do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador de ofício ou requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E a conduta do colegiado da qual, nesse caso, está em consonância com as normas processuais e com o Decreto 70.235/72, de forma que o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser desprovido. Então, a questão é só a questão de preclusão, foi admitida a juntada de documentos, para comprovar aqui o fato de que, acho que, se não me engano, uma servidora, ela estava
ela tem um regime próprio e a Fazenda Pública se insurge contra isso, dizendo que houve preclusão. Eu estou concluindo que, ao contrário do que alega a Fazenda, excepcionalmente pode ser atenuada a questão da norma preclusiva para permitir a juntada de documentos, como ocorreu no caso concreto, então estou negando provimento ao recurso da Fazenda. Tudo bem com a admissibilidade? Tudo bem com a admissibilidade? Sim, eu não vi nenhum óbice, não. Certo. Então, o conselheiro está conhecendo do recurso e no mérito negando, não é isso? É só preclusão, não trouxe nada do mérito em si. Só preclusão. Conselheiro Mário. Presidente, eu não sei se o João pode me corrigir aí, mas eu estou olhando aqui, no caso, o voto condutor do acórdão recorrido, que ele diz assim, concussando os autos, verifico que o nome da servidora consta da relação de segurados temporários, anexo tal, no entanto, ocupa cargo de analista legislativo, por força de nomeação, tal, conforme... Você está olhando em embargos de declaração? A decisão dos embargos? Sei lá, João, acho que é. Não, é porque me pareceu que tem os autos, conforme... Aliás, pode ter sido que trouxeram a ficha financeira depois, né? A servidora em questão chama-se, não vou dizer o sobrenome, mas é Ana Maria. Ana Maria Lisalve, alguma coisa. Isso. Me pareceu que, de todo modo, assim, me pareceu aqui, só que depois citaram a página 630, já pode ser depois do recurso voluntário, né? Mas, de todo modo, assim, eu posso até considerar que isso é decorrência da decisão da DRJ. Então, vou acompanhar o relator, presidente. Isso, assim, a trazida de documentos novos e tal, isso. Conselheira Ana Paula. As conclusões, Mário? Sim. No meu caso, pelas conclusões, que meus fundamentos são diferentes. Por qual razão, Mário? Porque é conclusões? Porque, assim, eu não admito sempre, não. Eu estou dizendo que é em caráter excepcional, tá? Uhum. Basicamente, aqui, o que acontece? Geralmente, quando você me conhece desde a turma ordinária, você sabe que eu sou bem rigoroso com relação à preclusão. Eu admito não. Geralmente, eu entendo que há preclusão mesmo. As provas têm que ser trazidas na impugnação, né? Mas aqui, nesse caso, já é uma decisão que a gente já está tomando aqui em sede de recurso especial. E eu estou dizendo que só em caráter excepcional é que é admitida essa... Tá ótimo, eu retiro as minhas conclusões, presidente. Sim, conselheiro Mário, conselheira Ana Paula. Eu aqui voto pelas conclusões nesse caso, porque eu tenho uma visão mais aberta que a do João. Então, eu acompanho o João pelas conclusões. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho, sim, o próprio decreto 70.375 teve algumas hipóteses de prova que não pôde ser apresentada no momento oportuno. Você pode, eventualmente, até interpretar que esse documento, por alguma razão, não está disponível. A pessoa pensa que o que ela trouxe não faz nenhum prejuízo para ninguém, resolve as coisas e acompanha, sim, o relator. Conselheira Ana Cecília. Também acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Desculpe, Ana Cecília, terminou de votar? Conselheiro Maurício. Esse caso aqui, João, dá para enquadrar naquelas sessões do próprio PAF? Maurício, eu estou me prendendo basicamente a decisão proferida em sede de embargos, né, segundo a qual o documento foi trazido no recurso. Eu não analisei se é para contrapor o argumento da RJ, se é isso que você está perguntando. Sim, porque para mim, eu sou mais... Porque se for por esse motivo, eu votaria pelas conclusões aqui. Se ele apresentou o documento dentro daquelas hipóteses lá do PAF, que aparentemente, o Mário olhou rápido aí, parece que foi para contrapor um argumento da DRJ, né? Aí sim eu votaria pelas conclusões, né? Eu vou comer pelas conclusões, João. Tá bom. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Esse é o 243, né? Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Os conselheiros
Ana Paula e Maurício, né? É isso? Votaram pelas conclusões. Não vimos ainda a mãozinha. Então, seguindo aqui, né, na nossa pauta, seria de autoria do Conselho Europeu do Pau, Corimex, importadora e exportadora limitada, foi retirado de pauta pelo patrono contribuinte. Depois seguiremos aqui, então, agora sim, conselheiro Maurício Righetti, número 245 da pauta, Companhia do Metropolitano de São Paulo. Sim, vamos a ele. Esse aqui eu vou precisar de uma ajuda do colegiado no encaminhamento dele. Vamos lá, vou começar pelo relatório, né? Tratam-se de recursos especiais interpostos pelos passivos, principal solidário. Na origem, cuida-se da situação fiscal do lançamento, dedicado e tal, para a cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do Instituto da Responsabilidade Solidária, com a rima no artigo 30, inciso 4 da 8.212, né? Consoante informou o fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre a remuneração dos empregados da empresa prestadora PM Engenharia, que teria firmado o contrato de empreitada total com a contratante CIA do Metropolitano de São Paulo, metrô, cujo objeto seriam obras de serviço de construção civil. É o típico caso aqui de solidariedade, né? Então, ele tem aqui o tomador do metrô e a prestadora de serviço, essa PEM Engenharia. A relatório fiscal encontra as folhas 4267, impugnado o lançamento da TRJ, a DRP, né, julgou o procedente. As folhas 929 e 951 consta recurso da CIA do Metropolitano de São Paulo, as folhas 957 e 987, o recurso voluntário da PEM Engenharia. Por sua vez, a primeira turma ordinária da terceira Câmara, segundo o dispositivo de sua decisão, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, por meio do acordo 2301-00645, folhas tais aí. A DERAT em São Paulo apresentou as folhas tais em embargo de declaração, o espectro nos artigos 65 e 66 do RICAF, suscitando imprecisões do acordo, quais sejam a incompatibilidade entre os fundamentos do voto do relator e sua conclusão, além daquela verificada ao cotejar a fundamentação daquele mesmo voto pelo dispositivo do acordo, que, inclusive, teria feito referência a ele, ao voto do relator, né? Os embargos foram acolhidos às folhas tais. Com isso, a segunda turma ordinária da quarta Câmara, por meio do acordo 2402-006-052 de folhas tais, acolheu os embargos para retificar o dispositivo da decisão, de forma que constasse, aí abro aspas, né? Acordo dos membros do colegiado, maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência para as competências anteriores a dezembro de 99. Designado, sujeito passivo cedo metropolitano, interpôs recursos especiais prestais, opinando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida para dar-lhe a mesma interpretação dada pelo acordo 2401, paradigma EO, para afastar a responsabilização pelos débitos da PEM Engenharia. No mesmo sentido, o sujeito passivo PEM Engenharia interpôs recurso especial às folhas 280, 300, para que, ao final, fosse reconhecida a impossibilidade de análise dos embargos declaratórios intempestivos. Dos embargos declaratórios intempestivos. Ou, subsidiariamente, que fosse reconhecida a nulidade do auto de infração que se valeu de aferição direta para determinar o valor a ser exigido, ou ainda que fosse convertido de diligência para se comprovasse que a parcela remanescente do débito teria sido incluída em programa de parcelamento, por aí vai, né? Em 9 de novembro de 2018, foi dado seguimento ao recurso de passivo CID metropolitano, para que fosse discutida a matéria responsabilidade solidária de ação pública. Na mesma oportunidade, foi dado seguimento parcial ao recurso da PEM, para que fosse reexaminada a matéria da intempestividade dos embargos de declaração. Não foi dado seguimento às matérias da necessidade de conversão de diligência para apurar a extinção do débito de parcelamento e da nulidade do processo administrativo em virtude da aquisição direta da contribuição previdenciária devida, sem observação da recorrente. Intimados dos recursos interpostos e passivos, em 27 de julho de 2019, né, processo movimentado tal aqui, a Fazenda Nacional apresentou contra razões intempestivas, em 4 de julho,
opinando pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se a decisão recorrida. O relatório, vamos passar o voto aqui, né? Os recursos são tempestivos e eu vou passar aqui a análise dos demais requisitos para sua admissibilidade. Como já relatado, os recursos tiveram seu segmento admitido para que fossem rediscutidas as matérias responsabilidade solidária da administração pública e da intempestividade dos embargos de declaração. Os acordos desgastados, embargado e de embargos foram assim ementados naquilo que foi devolvido à apreciação da Câmara Superior. Aí transcrevi aqui as emendas, né? E as decisões aqui de ambos os acórdãos, né? Vamos passar para o conhecimento. Do conhecimento, o recurso passivo é engenharia. A divergência foi identificada no despacho prévio de admissibilidade, naquilo que teve segmento da seguinte forma. Os paradigmas são explícitos ao dizer da obrigatoriedade do cumprimento de prazo de 5 dias para apresentação dos embargos, não se conhecer dos intempestivos, como comprovado naqueles casos. Já o julgado recorrido não se manifesta sobre a intempestividade dos embargos e os acolhe para sanar a contradição que diz existir entre o voto e a decisão proferida. Embora não haja apreciação quanto à intempestividade, é de se ver que ela existe, pois os autos retornaram para a DERAT com o acórdão 2301, foram recebidos em 19 de novembro, e os embargos foram postos em 20 de julho de 2011, portanto, totalmente intempestivos. Perceba-se, sem qualquer elucubração, que o próprio despacho, após atestar a intempestividade dos embargos opostos, ele assentou que não teria havido apreciação de tal matéria pela turma COR, porque, a meu ver, vai de encontro ao disposto do parágrafo 5º do artigo 67 do ICARF. De fato, pelo estado do acordo recorrido, é de se notar a inexistência de qualquer parágrafo dedicado ao assunto. De outro giro, não houve oposição de novos embargos no intuito de ver pré-questionada a matéria. Ademais, os embargos propostos pela unidade da DRF objetivaram, a rigor, fosse feito constar o provimento ao recurso voluntário do direito passivo cedo metropolitano, dada a fundamentação em que se incorou o voto condutor do acordo então embargado, o que em nada aproveitaria o contribuinte de engenharia, que se viu responsável, seja no acordo embargado, seja nos embargos, pelos créditos tributários não alcançados pela decadência. Nesse diapasão, ao considerar que as demais matérias do recurso, vale reprisar, da necessidade de conversão de diligência e da unidade de processo administrativo não tiveram segmento admitido, é de se concluir ainda pela inexistência de interesse recursal por parte do recorrente no tocante a este tema. Com efeito, tenho que o não conhecimento do recurso, por falta de questionamento ou por ausência de interesse recursal, é o imperativo. Eu estou não conhecendo o recurso dessa empresa aqui, porque, na verdade, os embargos lá, contra a qual ele está se insurgindo aqui, né, em nada aproveitaria aqui, em nada aproveitou ou prejudicou, né, até a engenharia, né? Então, daí eu estou encaminhando esse ponto aqui, eu estou mais seguro contra esse, né? Estou encaminhando por não conhecer o seguro do recurso dessa empresa nesse ponto. Julgar separado, presidente? Vamos julgar separado. Esse, então, é desse solidário, não é isso? Que você não está tendo. Isso. Tá. E, na verdade, é a prestadora de serviço, né? Sim. O recurso é só desses dois, do contribuinte e dessa prestadora. Tá. Isso. Então, vamos chamar prestador, né? O conselheiro não está conhecendo do recurso do prestador. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Por enquanto, conhecimento, né? Eu vou acompanhar. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Desculpa. Eu acompanho também. Conselheira Rita. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, por enquanto, em 245 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso do... É solidário, né? Só tem mais do solidário, ou precisa nominar? Do solidário o quê? Porque, na verdade, assim, um é devedor principal e o outro é o solidário, né? A engenharia é a prestadora. Sim, às vezes tem mais no processo. Não, o solidário é só a Centro Metropolitano, essa aí é a principal. A principal. Sim, tá certo.
Tá certo. Entendi agora. O metropolitano foi o tomador e esse foi o prestador, né? Perfeito, presidente. Perfeito. Eu não tinha... Então, o problema é não conhecer do recurso do prestador do serviço. Não, é da tomadora de serviço, não é não? A tomadora é o metrô? Tomador é assim, o metropolitano, Mário. Sim, mas você não está conhecendo de quem? Você não está conhecendo da via, né? Aliás, do prestador, me desculpe. Do prestador. É do prestador. Do prestador de serviço. Prestador dos serviços. Porque aí é a questão essa questão de sessão, não é? Isso. E aí a gente conhece mais por essa... É melhor a gente colocar aqui. Acham que seria correto colocar aqui assim? Do prestador dos serviços? E aí o outro é o tomador, que é esse aí que ficou como o nome dele, né? Tá bom. Podemos passar agora para o recurso da companhia do metropolitano. Esse aqui eu preciso da ajuda do colegiado. O exame prévio de admissibilidade procurou, em desacerto, identificar a divergência jurisprudencial quando comparou os acórdãos recorrido, acordo de embargos, que acabou contrariando o julgado embargado, e o paradigma 2401, no qual a turma teria reconhecido que a responsabilidade solidária da administração pública seria restrita à cessão de mão de obras prevista no artigo 31 da 8.212. O acordo do paradigma foi assim emendado. E aí o paradigma diz aqui, né, o artigo 31, parágrafo 2º, de 666, estabelece que a responsabilidade solidária da administração pública restrita à cessão de mão de obra prevista no artigo 31 da 8.212. Vejamos, não obstante o voto condutor do acordo embargado, que abordou ambos os recursos. Então, esse é o primeiro acordo lá, o embargado. O voto condutor abordou ambos os recursos, ter caminhado no sentido da inaplicabilidade da responsabilidade solidária do recorrente, confira-se abaixo, sua conclusão, bem como a parte dispositiva do acordo, apenas fizeram referência a um dos recursos, o da PEN Engenharia, dando-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência parcial. E aqui, vamos lá, uma vez que o presente lançamento foi baseado na solidariedade do artigo 30, inciso 6 da Lei de Custeio, e diante da força vinculante do parecer tal, da AGU, né, não há como sustentar o presente lançamento em nome do metrô São Paulo. Desse modo, a apuração do crédito previdenciário deve ser efetuada junto à construtora, que foi a PEN Engenharia, né? Registre, por fim, que o presente caso diz respeito à empresa pertencente à estrutura da administração pública indireta municipal e tem por atividade a prestação de serviços públicos essenciais de transporte. Logo, no presente caso, o parecer AGU-MS 8 de 2006, 24/11/2006, se aplica plenamente para afastar a responsabilidade da entidade pública. E aí eu digo aqui, né, por sua vez, o voto condutor do acordo de embargos firmou o entendimento de que, uma vez que o relator daquele anterior, o embargado, não teria sido vencido em qualquer ponto, a decisão, ao final, conduziria apenas ao reconhecimento da decadência das competências anteriores a dezembro de 99. E aqui eu destaco, mantidas as demais obrigações, incluindo as relativas à corresponsabilidade. Em reforço, externou sua leitura do posicionamento daquele outro relator da seguinte forma, ou seja, a leitura do relator do acordo de embargos, né? Ele interpretou a decisão lá do relator do acordo embargado, né? Então, ele diz assim, na fundamentação, o relator se posiciona pela decadência dos créditos originados no período compreendido entre outubro de 97 e dezembro de 99. Por consequência, ficam mantidas as demais obrigações lançadas. Quanto à responsabilidade solidária, voltou por não afastá-la. E quanto aos juros, votou por reconhecer sua licitude em relação aos créditos não abrangidos pela decadência. Com isso, prosseguiu ao asseverar que a divergência aberta pelos conselheiros Bernadette Oliveira e Leôncio Nobre Medeiros, que teriam restado vencidos, é que encaminhou a questão no sentido de que fosse afastada a responsabilidade apenas do órgão público, razão pela qual o novo dispositivo determinado pelo colegiado acabou por reafirmar que acordam os membros do colegiado, maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência das competências anteriores de 2012, a dezembro de 2019, né? Então, o que ele entendeu aqui? Ele entendeu que o afastamento da responsabilidade
da tomadora aqui, do metrô, né, havia sido votado nesse sentido apenas por 2 conselheiros, que teriam sido vencidos. Então, a partir disso, ele concluiu que não teria sido afastada a responsabilidade do tomador, né, que é o metrô. Né? Então, vamos lá. Não foi bem assim. Vislumbro ter havido um equívoco na leitura do relator, já que o voto condutor do embargado, ao tratar da matéria, concluiu expressamente por afastar a solidariedade nos termos a seguir. E aí, o que o relator lá faz do acordo embargado? Né? Ele separa, no voto dele, ele separa os 2 recursos. Né? Então, assim, por uma questão de facilitar o julgamento, o entendimento deste colegiado, passarei primeiramente ao exame das razões do recurso apresentado pelo metrô, que foi a tomadora. Né? Nos termos do relatório fiscal, de fundamentos legais, responsabilidade solidária e atribuída recorrente, decorre de obras de construção civil, inciso 6 do artigo 30 de 1212, uma vez que o financiamento foi baseado na solidariedade do artigo 36 da lei de custeio, e diante da força vinculante que parecia a AGU, não há como sustentar o financiamento do metrô. Desse modo, a apuração do crédito previdenciário deve ser efetuada junto à construtora, que foi a PEN Engenharia. Né? Existe, por fim, que o presente caso diz respeito à empresa pertencente à estrutura de sua principal e tem por atividade de prestação de serviço essencial de transporte, por aí vai. Né? E aí eu digo aqui, né? E na sequência do mesmo voto acima, ao analisar, agora sim, o recurso da PEN Engenharia, concluiu por não afastar a sua solidariedade pelo crédito, confia-se. E aí eu encerro o voto dele, né? Circular. Do recurso da PEN Engenharia, mas assim, né? Logo, resta indubitável a possibilidade do INSS escolher qual dos devedores solidários será acionado para responder pelos débitos previdenciários não pagos, sendo importante destacar que a legislação previdenciária aplicável à matéria não determina nenhuma passagem ser imperiosa a fiscalização da contratada no serviço em primeiro lugar. Nesse sentido, caberia a PEN Engenharia trazer aos autos para o recolhimento de submissão, e aí, ao final. Assim, não assiste razão a recorrente PEN Engenharia em afastar a solidariedade entre ela e a sua contratante, com fundamento no inciso 4 do artigo 30 da 1212. Então, realmente, há um voto lá, embora ele tenha afastado textualmente a solidariedade da tomadora, da metrô, lá no primeiro ponto do voto dele, no segundo, ele insiste em chamar também a prestadora solidária. Ela diz, olha, você, quando na verdade, assim, entendo eu, seria a sua passivo principal, né, o passivo principal, né? E ele também insistiu em chamá-la de solidária e aí, ao não afastá-la da relação com o crédito tributário, né, a PEN Engenharia, ele acabou dizendo aqui, né, em afastar a solidariedade entre ela e a sua contratante, com fundamento, ou seja, ele admite que a outra é solidária, mas lá no primeiro ponto ele tira ela da relação com o fato gerador, né, por força do parecer vinculante. E aí, mais, quando se cogitou na decisão embargada que os conselheiros Bernadette de Oliveira Barros e Leôncio Mauro Medeiros haviam dado provimento parcial para que fosse afastada da responsabilidade apenas do órgão público, não significou dizer, em absoluto, penso eu, que apenas esses 2 conselheiros teriam afastado a solidariedade do órgão público, né? Mas sim que eles teriam dado provimento a apenas esse tema, vídeo o provimento parcial, negando outro sim no que se referiu à decadência. Essa, a meu ver, seria a interpretação mais condizente, levando-se em conta que ambos os recursos teriam sido aparentemente tratados como se fossem apenas um. Ou seja, referida à decisão, ao enfrentar a incongruência entre os fundamentos daquele voto condutor e sua conclusão, aí incluído o dispositivo do acordo, acabou por não saná-la, na medida em que não trouxe fundamento diverso daquele anterior, que afastara a responsabilidade do órgão público, tampouco concluiu em sentido diverso ou complementar do embargado. Veja-se, com isso, que não se tem, no caso, pré-questionamento da matéria em sentido oposto ao veiculado no paradigmático. Enquanto que no acordo embargado, o entendimento do relator convergiu com o acordo paradigma, no acordo de embargos, nada foi fundamentado em sentido diverso. Vale dizer, a parte dispositiva, aqui e lá, não contemplou ambos os recursos voluntários. Em outras palavras, não os especificou. Penso com isso que deveriam ter sido manejados novos operatórios, razão pela qual encaminho, dada a adequação da via-lei por não conhecer do recurso passivo metropolitano. Eis que não foi demonstrada divergência
entre os acordos embargados ou de embargos e paradigma capaz de ser redimida por essa turma. Ou seja, assim, pode resumir mais, né? O acordo de embargos ele foi textualmente claro em afastar a responsabilização do metrô. O acordo embargado, né? O acordo de embargos, lá da minha teoria anterior, né? Ele acabou por interpretar diferente, né? O resultado da análise do relator lá do embargado. E aí, com isso, ele não apresentou fundamentação diversa, né? Por ele ter, ao meu ver, mal avaliado a conclusão lá do embargado, ele entendeu que estaria sido afastada, mantida a solidariedade do órgão do metrô, né? E aí não tem fundamento, ou assim, em resumo, não tem fundamento nem no acordo de embargo, nem no embargado, que possa contrapor o que está fundamentado lá no paradigma. O paradigma está afastando a solidariedade do órgão público. E a gente não tem decisão nem no embargo, nem nenhum desses acordos tratados no processo, enfim, fundamentando esse diverso, né? Por que deveria ser mantida a responsabilidade do órgão público nesse caso? E por aí vai. Daí eu estou encaminhando por não conhecer também do recurso do metrô. Conselheiro Mário. Não, ainda estou com uma dúvida. Na verdade, assim, o relator do embargo apresentou esse voto, eu estava lá, acho que o Maurício, o Rony, o João, apresentou esse embargo de uma forma, assim, apresentou o voto dele de uma forma completamente equivocada e induziu o colegiado a erro. Sim. Porque, sinceramente, agora, o que o acórdão paradigma, em que sentido é o acórdão paradigma? Não é no sentido de que não existe a responsabilidade solidária para, no caso, o órgão público, aí, o órgão da administração pública? Eu teria que consultar novamente aqui, mas provavelmente é nesse sentido. Mas eu me peguei no fato de que não haver fundamento em contrário a isso. Não tem fundamentação para isso. Sim, mas eu acho que quando o acordo de embargos, mesmo tendo assim, agido de forma equivocada, ele acabou trazendo para essa decisão essa questão da responsabilidade do órgão público, mantendo uma coisa que nem estava no recorrido, mas enfim, ele trouxe, no recorrido não, no acórdão originário, mas ele trouxe essa discussão, para mim, dá para estabelecer a divergência aí sim. Então, mas essa é a minha dúvida, porque ele traz, assim, me parece que isso é mais objeto de embargos do que realmente objeto para recurso especial, porque não tem lá no acordo de embargos, né, o acordo da nossa turma, ele só repete o que teria dito o relator lá do processo de inquérito. Não, eu sei, Maurício, mas então não tem fundamento. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, eu estava lendo a decisão aqui agora, a decisão originária, o acordo de recurso voluntário. Para mim, claramente, o registro da decisão é no sentido de afastar a responsabilidade solidária da Companhia Metropolitana, certo? E, consequentemente, nós temos 2 conselheiros que saíram vencidos e votaram com os demais membros do colegiado só em relação a isso, ao afastamento da responsabilidade solidária da Companhia Metropolitana. Certo? Então, mas nem isso aí... Não, nem isso... Desculpa, mano. Pode falar. Foi exatamente isso lá no acordo de recurso voluntário, não foi isso? Então, a gente tem uma decisão excluindo a responsabilidade do solidário. Então, eu tenho... Lá ele excluiu. Aqui, o que o relator entendeu? Aqui não, no acordo de embargos. O relator entendeu diferente, ele acabou fazendo uma confusão e disse, olha, lá está claro e tal, para mim estava claro em sentido diverso. Lá está claro que a responsabilidade solidária foi mantida, certo? Então, quando ele traz isso para o acordo de embargos, estando errado ou não o acordo de embargos, eu acho que esse acordo ele acaba sendo divergente, porque aqui ele está dizendo que houve a manutenção do acordo apresentado como paradigma, que diz que essa responsabilidade deve ser afastada. Mas aí o que o Maurício está falando é que a gente não tem fundamento, a gente não sabe qual foi o fundamento do embargado para manter a solidariedade. Pois é. Porque assim,
em ambas as decisões, em ambos os dispositivos do acordo, tanto do embargado quanto de embargos, eles só fazem menção a um recurso. Eu não consigo nem afirmar, lá no primeiro acordo, eu não consigo nem afirmar que a decisão, eu não digo o voto está claro, que a decisão teria excluído a responsabilidade do metrô. Tanto é que isso foi objeto de embargos pela unidade. Ah, tá. Então você está dizendo que os embargos ali do conselheiro, aliás, que o acórdão de embargos, ele não foi naquilo que efetivamente deveria ter ido, né? Porque ali é o seguinte, lá na primeira decisão, você tem claramente uma menção ao afastamento da responsabilidade solidária da Companhia Metropolitana. Perfeito. Os embargos foram em que sentido? Os embargos, eu teria, assim, salvo engano meu, eu fiz isso, como o dispositivo da decisão não está dizendo expressamente, ele fala em dar provimento ao recurso, mas não explica, só fala em decadência, a unidade embargou para poder aclarar esse dispositivo, para executar lá a decisão. Realmente havia objeto para embargos contra... Não, a unidade embargou por várias incongruências que ela apontou, Maurício. Não foi só o dispositivo. Não, mas uma delas é a questão da responsabilidade do metrô, né? Sim. Porque não ficou claro pela própria delegacia... Não está claro no dispositivo, mas no voto está claro, né? Perfeito. No dispositivo, a única coisa que me leva a ter essa compreensão é a questão de dizer, vencidos fulano e Beltrano, que deram um provimento parcial com relação a ao afastamento dessa responsabilidade. Sim. Enfim. Mas o acordo de embargos, embora... O provimento parcial lá, Mário, é como eu botei no parágrafo aí. O provimento parcial lá, você não consegue, assim, dá para entender o provimento parcial que era só com relação à decadência, que por unanimidade, o afastamento da responsabilidade. Não, ele diz assim, vencidos, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso nos termos do voto relator, ponto. Vencidos os conselheiros Bernadette e Leôncio, que davam provimento parcial para que se afastasse a responsabilidade apenas do órgão público. Então aqui está claro assim, dá para a gente inferir que foi afastada a responsabilidade do órgão público e que esses dois conselheiros, eles votaram só por isso, por afastar a responsabilidade do órgão público. Foi unânime, né? Com os demais. Em relação ao órgão público foi unânime, não é isso, Marcos? O que eu estou querendo dizer, assim, que em relação ao afastamento da responsabilidade solidária do órgão público, foi unânime. Isso aí, perfeito. É como eu coloquei aqui nesse parágrafo aqui, ó. Eu menciono isso no parágrafo, que a impressão que dá, porque isso se você considerar que ele fez o registro em relação a um único recurso, né? Em ambos os acordos não tem registro a se tratarem da decisão de dois recursos. Sim. Então, a leitura que eu fiz é igual a sua. O afastamento se deu de forma unânime. Só a decadência, que houve 2 vencidos para decadência. Sim. Por esses 2. O relator lá do acordo de embargos fez uma leitura diferente. Ele entendeu que esses 2 aí é que estariam afastando a solidariedade. Os outros 6 mantendo a solidariedade. E a delegacia de origem embargou porque ela entendeu, inclusive, que tinha que haver voto vencedor. É claro, né? Se fosse isso, né? Se fosse nesse sentido, né? Isso. Na verdade, vamos dizer, o relator do acordo embargado entendeu mais ou menos como a delegacia de origem. Entendeu como a delegacia de origem. Eu acredito que isso tenha acontecido pelo seguinte, quando o acórdão embargado vai analisar o que ele chama de responsabilidade solidária do prestador, ele fala que mantém a responsabilidade solidária. Isso. Só que manteve, entre aspas, a responsabilidade solidária do prestador, mas não do órgão do tomador. Houve a meu juízo, houve uma tecnia aí, né? Ele chamou de solidariedade quando, na verdade, ele é o sujeito passivo principal, né? Ele é o único, né? É o único. Agora, eu não sei se existe uma possibilidade, mas aí, realmente... Então, aí... Uma proposta minha... Mas aí a gente tem que... Mas aí, pelo que eu estou entendendo, a gente está concluindo de que a responsabilidade do órgão público foi afastada. Foi afastada, da Companhia Metropolitana
Então, a gente não conheceria do recurso por falta de interesse, porque ele não é parte mais. Não, mas o problema é que pelo acordo de embargos, está claro que a responsabilidade foi mantida. Sim, Se isso. vocês olharem a decisão registrada, porque tem a conclusão do acórdão de embargos, ela repete a decisão do acórdão de recurso voluntário e inclui a questão da decadência. E o decision do acordo de embargos, ele só fala de decadência. Sim. Não tem nem a parte dos vencidos. Uhum. Do acordo de embargos, o embargado. O decision. O de embargos. Mas ele retifica e fica só a decadência. Sim. Ele não adita, né? Ele retifica o dispositivo de um para outro, né? É. Tanto que ele fala atribuindo-lhe a seguinte redação. Aí a Procuradoria, a Fazenda Nacional em Contra-Razões, ela sequer contrarrazou, ela diz lá que não vai nem contrarrazoar a questão do órgão público, porque tem parecer vinculante, blá, 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 blá. E no recurso, nas contrarrazões dela, ela até sugere um embargo de nominados para poder corrigir esse defeito aí nesse acordo de embargo já, né? E aí, um elemento que eu havia feito, aí é que tem que ver com o colegiado, né? É a parte que eu destaquei em amarelo aí, né? Todavia, uma vez gestada, a meu ver, nítida, e aqui é percepção minha, né? A inexatidão... Maurício, deixa eu te fazer deixa eu abrir só um parênteses, que agora eu estou na conclusão do acordo de embargo, e aqui tem uma clara divergência entre a conclusão e o que está lá em cima. Sim. Assim, o que está no deciso registrado, tá? Assim, acolhe os embargos com efeitos para, sanando a contradição apontada, alterar a decisão anterior em sua parte dispositiva, que passaria a viger com a seguinte redação, por maioria de votos, acordo os membros de colegiado por maioria de votos, de novo ele colocou aqui, em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências anteriores a 1999. Vencidos os conselheiros Bernadette e Leôncio, então aqui, parece que ele traz aqui uma coisa diferente do que está lá em cima. Então, em nenhuma das decisões é tratado os dois recursos. O dispositivo, ele não fala em relação aos dois recursos, eles estão tratando como se fosse um recurso só. E aí, é evidente que vai haver uma diferença entre o que ele fundamenta e o que está no dispositivo, né? Porque ele fala de solidariedade e fala de decadência. Só que a decadência está no recurso de um e a solidariedade que interessa ao caso está no recurso do outro, do tomador. Só que ao registrar a decisão dele, do colegiado, né, só é feita menção a um recurso, não a dois. Então tem um problema. Eu estou me lembrando aqui de daquele voto mesmo, da conselheira Ana Paula, de embargos, em que aconteceu uma coisa muito parecida com isso que está colocado aqui, que foi aquele negócio de registrar a obrigação acessória na principal, aí depois teve um primeiro acordo de embargos, que tinha uma decisão, que foi reproduzido, mas se manteve lá o registro da decisão como estava anteriormente. Naquela situação, e aí sinceramente eu não sei, porque aqui está uma coisa meio difícil de desenrolar. Naquela situação, na verdade, o contribuinte entrou com a petição, a presidente do CAF acolheu essa petição como embargos e nominados e pediu para corrigir. Eu não sei se dá para fazer isso, presidente. Então, a proposta é essa, receber esse recurso dele, do tomador, como acordo nominado, e devolver para a Câmara para aí explicar o que aconteceu. Eu não sei, presidente, se dá para fazer isso, mas aqui está um negócio difícil de desenrolar. Explicar mas a gente não pode julgar o outro. Oi? A gente não pode julgar a primeira parte que nós julgamos, porque se a gente vai devolver o... não, sim, aí não pode julgar nada. Mas eu, sinceramente, Você tinha uma proposta nesse sentido, Maurício? Sim, a proposta seria não conhecer de ambos os recursos, mas aí esse recurso do tomador acabar encaminhando ele como se fosse uma proposta como se fosse encampar ele como um embargos nominados para a Câmara acertar o dispositivo à luz do voto produtor lá
acordo de embargos, né? Que acordo embargado, né? Desculpa. À luz do voto embargado, para poder acertar. Esses são 2 recursos, ninguém fez menção, em momento algum, haver 2 recursos no processo, e foram discutidos os fundamentos dos 2 recursos, né? As razões de defesa dos 2 aqui recursos. É recurso mesmo, o que a gente não conheceu é recurso mesmo, né? Oi? Nós temos aqui, aqui nós temos só um recurso especial? 2 recursos. Isso, o recurso que nós não conhecemos está ok, não está? Não está ok não, porque você não vai ter acordo transitado e julgado, como é que está ok? Ah, sim, você está certa, Rita. Tem jeito. Não dá pra julgar. Não entendi. Se você vai apresentar uma peça como sendo embargo, você não tem um acordo ainda transitado e julgado até a gente saber a decisão dessa peça. Ah, tá. Eu não entendi, não. Como transitar? Entendi. Transitou no Porque a gente vai receber uma peça como Pra sendo matéria, eu embargo. até acho que tá, viu, Rita? Para a matéria dele, tá. Não estaria aqui para solidariedade. Tá, mas tudo bem, a gente poderia segurar esse recurso se tiver alguma possibilidade, viu, presidente? Eu estou propondo, mas, sinceramente, eu acho que é uma questão... a unidade preparadora foi intimada do... Deve ter sido, né? Porque transitou por lá o processo. Intimado não, o processo passou por lá, né? Geralmente. Teve... Mas, assim, aí a gente não julgaria esse primeiro recurso e deixaria para julgar depois que resolvesse essa questão desses embargos. Esse que nós já julgamos, que não é do prestador. A questão é que o resultado desse novo embargo em nada vai beneficiar ou não, eu sei, Maurício, porque não vai mudar, mas aí eu concordo com a Rita. A gente não poderia concluir o julgamento do prestador de serviço, se for o caso, se tiver alguma possibilidade de embargar mesmo, a gente não vai concluir o julgamento do prestador sem concluir o julgamento relativo às razões do tomador, né? Então, assim, a gente deixaria isso que está aí colocado, esse primeiro recurso, o recurso do prestador, sem julgar, levava para resolver a questão dos embargos e depois traria, se fosse o caso, para julgar esse do prestador. Eu não sei se é isso, Rita, que você pensou. Eu acho que fica meio esquisito a gente julgar um recurso especial. Não, eu acho que não teria. Recebe como... Não, olha só, são 2 recursos, né? Sim, Maurício, você não tem uma definição de acordo. Nós julgamos em um acórdão só. Nós não podemos ter um acórdão definitivo, um aqui e outro lá no colegiado ordinário. Então, seria assim, se tiver alguma possibilidade de ter isso como embargo, teria que segurar o julgamento do recurso do prestador, para julgar depois que tivesse uma decisão definitiva lá da Companhia Metropolitana. Entendi. Bom, você reformula, enfim, Mário tá... Então aí, Mário, eu abordaria primeiro o recurso do metrô e deixaria e faria um tópico com relação ao do prestador. O do prestador nem foi julgado. Tem algum embargo para ele? Eu acho que deixaria para julgar depois. Você faria aquela parte dizendo, depois que terminar isso aí, devolva-se para o relator para prosseguimento e depois esse processo viria para você. Não sei, é assim, né, presidente, que a gente faz? É assim, eu só estou numa dúvida, é o seguinte, o erro foi do embargos, é isso? O erro foi nos 2, na verdade, o que acontece? O dispositivo do acórdão de recurso voluntário, ele não foi claro, aí quando chegou no do embargo, eu acho, assim... Piorou, né, ficou pior, assim, de entender, ele acabou chegando à conclusão que o acórdão de recurso voluntário não havia chegado, então tem que esclarecer muito bem isso para o colegiado ordinário fazer a coisa bonitinha e tal, para não acontecer essa coisa de novo. Mas a minha pergunta é se isso é uma tarefa nossa, né? Se não era... Não, aí não seria devolver para lá para eles fazerem. Não, eu sei, mas seria, nossa, não é para isso que tem embargo? E foi feito embargo? Sim, presidente, concordo. Ele poderia ter embargo, deveria, porque aí eu não posso dizer que foi lapso manifesto. Erro de escrita, erro de... Isso aí não é. Isso é algo que a gente está fazendo um julgamento entendendo pela lógica. Eu não creio que a gente pudesse... Presidente, então tem uma outra coisa também. Talvez seja o caso de adotar esse encaminhamento que o relator adotou,
de não conhecer, e se o contribuinte vier apresentar uns embargos, aí a gente pode até tentar analisar isso em 7 embargos posteriormente. Sim. Porque eu imagino, eu acredito que ele possa embargar novamente. É porque só pela aquela parte dispositiva ali do acórdão de embargos, a única coisa que tem ali não tem problema nenhum na parte dispositiva. Não só tem. Faltou dizer quem eram os vencidos e em que eles ficaram vencidos. Agora, deu provimento parcial para decadência. Ali só ficou dizendo que era só decadência. Agora, para a gente... Porque ele só fala de um recurso, presidente. Não, mas tem 2, né? Então, Pois é ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. Isso é acordo... Não, sim. 65, né? Omissão e ponto sobre o qual deveria... Não, eu retiro a minha proposta, então, presidente, de recolher isso. E por mais que seja, que a gente não seria a primeira vez, não, que a gente recebe, que a gente fala que a gente recebe bola quadrada, né? Mas a gente tem hora que a gente tem condição até de arredondar, mas essa daí eu acho que seria demais, é muita coisa, eu acho. Mas aí o fundamento para não conhecer é o quê? É falta de pré-questionamento? Sim, é falta de pré-questionamento, fundamentação. Não está fundamentado em nenhum acordo, você tem fundamento em instituto diverso do paradigma. Então, mas sinceramente, naquele caso da Ana Paula, onde tinha tinha uma proposta para converter o julgamento em diligência, e era justamente uma coisa que nós estávamos julgando, se ia conhecer o recurso em relação à necessidade de converter o julgamento em diligência. Onde que está no acórdão recorrido as razões que levaram aquela pessoa que foi vencida a propor a resolução de conversão do julgamento em diligência? Também não tem. E a gente conheceu. Não foram expostos naquele acórdão recorrido as razões pelas quais deveria ou não se deveria converter o julgamento em diligência. Sim, isso é verdade. E assim, o acórdão de embargos também, nesse caso, ele soa como integrativo, né? Já a parte lá do recorrido. Então, ele está integrativo em uma fundamentação que está alinhada com o paradigma. Esse é o problema. A fundamentação do acordo do recurso voluntário, a fundamentação que está lá, está alinhada com o paradigma. Aí o acordo de embargos é que, a pretexto de estar interpretou mal e decidiu em sentido contrário. Mas não fundamentou em sentido contrário ao primeiro. Mas a divergência é que, tratando da mesma situação fásica, havendo similitude fásica, tem solução diversa. Ele não está dando uma solução diversa? Tá. Eu acho que dá para conhecer, sim. Eu acho que aí, mesmo que a gente... O de embargo está dando solução diversa, é isso? Tá mantendo que ele daí retira já e mantém a solidariedade? Tá mantendo a solidariedade. Então, assim, mesmo que... Ele só está dando provimento para decadência. É isso que ele está caçando a liberação da solidariedade. Exatamente. Ele está mantendo a solidariedade e o paradigma está afastando. Então, talvez seja a melhor forma mesmo, presidente. Conhecer e dar provimento para o recurso para afastar a solidariedade. É claro que isso aí a gente está precisando interpretar e verificar a situação em que está. Isso aí que precisa ser... que a gente precisaria sair dessa, né? Sair dessa confusão. Mas parece-me que entender que houve uma solução diversa, se a situação é a mesma... eu acho que seria mais, vamos dizer assim, palatável fazer isso do que a gente entender isso como embargo e voltar, que aí a gente vai estar mesmo tratando como uma coisa... E aí, presidente, como desembargador. Tem aquela coisa que a gente sempre coloca, a senhora coloca aqui, que a gente, principalmente numa bola quadrada dessa aqui, que o objetivo da gente é fazer o processo andar para frente mesmo. E aqui, se a gente considerar que foi caçada ali a questão que o contribuinte tinha ganho lá no acordo anterior, e considerar que esse acordo está mantendo a solidariedade, então nós podemos dizer que temos uma divergência, e a gente pode resolver essa divergência restabelecendo aquilo que tinha no primeiro acordo, que é afastar de forma clara assim, a solidariedade do órgão público, com base aí nesse não é resolução, como é que é o nome? No
no parecer aprovado pelo presidente da República, não é isso, Maurício? Parece que sim, né? É isso mesmo. Eu peguei um precedente na... É um parecer, presidente, que fala de solidariedade. Eu me lembro desse parecer lá dos idos de 2005, 2006, quando ele foi aprovado, que ele afasta a responsabilidade solidária de órgão público, e aí se enquadra, aí é parecer ao qual nós estamos vinculados. E aí, se conhecer, é só aplicar o parecer e restabelecer e, obviamente, esclarecer o que está lá no acórdão de recurso voluntário. Eu acho que dá para reformular nesse sentido, né, Maurício? Então, presidente, reformulando... Vamos encaminhar de alguma maneira, né? Eu creio que as duas maneiras não vai ser uma coisa, porque a coisa não é redonda mesmo. Exatamente. Mas creio que aí, se você levar em conta o que é a divergência, né, é você ter... A primeira coisa, as situações são semelhantes? São, né? Houve solução diversa? Houve. Aí não tem dúvida, porque no segundo acordo está claro que já não deram mais a solidariedade. Deixa eu só confirmar aqui, se lá no paradigma... Eu estou no paradigma aberto aqui, Maurício, se você quiser... Vê para mim, porque isso aqui parece uma empresa pública, não é? Isso. A Companhia Metropolitana, empresa pública. É empresa pública? Eu acho que não é empresa pública. Deixa eu ver aqui como é que o relator lá do acordo de relator... Não, a solidariedade aqui, eu vou te falar aqui o que está no acórdão paradigma que está reproduzido. É o artigo 71, parágrafo 2 da Lei 8666, estabelece que a responsabilidade solidária da administração pública não é de órgão público, tá? É restrita à cessão de mão de obra prevista no artigo 31 da Lei 8.212. Esse é o paradigma? Pelo que eu estou vendo aqui, é 24.01.005.469. Porque aqui, esse caso aqui, ele é órgão não, né? Ele é entidade da administração pública indireta. Provavelmente sim, uma empresa pública. Mas o parecer, ele abrange? Ele abrange, até onde eu sei, sim. Mas o paradigma é da mesma natureza? A empresa é da mesma natureza? Deixa eu ver qual é. Peraí, deixa eu ver. É esse que tem que ver. Porque, na verdade, não há também uma discussão se esse... Nem a PFN traz essa discussão por outras razões, né? Se esse contribuinte se enquadra ou não no Conselho de Administração Pública, né? Entendi. Tem essa discussão. E aí, se o parecer realmente abordar e incluir a natureza do nosso recorrente aqui, aí, então, a gente poderia aplicar. Esse parecer, com base nesse parecer, não, eu vou me lembrar aqui, mas eu acho que a gente já afastou até responsabilidade solidária. Não me lembro. Peraí, presidente, deixa eu ver. Contribuições previdenciárias, olha só, o paradigma é do Banco do Brasil. Então, apesar de não ser uma empresa pública, como a Companhia Metropolitana, existe uma restrição muito maior. O Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista, né, do que a empresa. Eu acho que dá para enquadrar assim. Tá bom. Então, o conselheiro está reformulando agora para isso, para conhecer. Vou tomar o conhecimento, tá bom? Porque como essa foi a grande discussão, vamos ver o que o restante do colegiado está. O conselheiro, então, está conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, em relação ao recurso especial do tomador, né, do tomador de serviço, do tomador. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, aí vamos lá, no mérito, sim. No mérito, eu estou aplicando, no voto que tem no final aí, né, eu estou dando provimento ao recurso do sujeito passivo, né,
e estou trazendo, inclusive, um precedente da turma aqui, o 9202-006-580, julgado por unanimidade na sessão de 20 de março de 2018. Tá, ok. Tá. Conselheiro Mário. Presidente, além dessa questão, eu acho que seria, claro que não está em discussão aqui, mas seria muito lógico para a gente estabelecer aquilo que já estava no acórdão de recurso voluntário, né? Então, também por isso eu acompanho o relator para dar provimento ao recurso. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, no mérito, conhecido no mérito, também por unanimidade de votos, dar-lhe provimento. Obrigado aos colegas aí pela ajuda, hein? Tá. Eu faço não, viu, Maurício? Eu consulto sofreu. já tá aí, Isaías, o contribuinte? Sim, presidente, está na sala. Posso convocá-lo? Tá, pode sim. Então, vamos passar agora para o número 251 da pauta, que vamos ter sustentação oral e o contribuinte já se encontra na nossa sala de espera. Por favor, viu? Apoio a hora que puder chamar. Convocá-lo. Qual que é o item mesmo? 251. 251. Doutor Cássio, o seu processo será julgado agora. De relatoria, a conselheira Rita. Não é isso, Rita? 251 da pauta. Correto. Doutor Cássio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar que a sua privada no chão. Seu processo será julgado agora. Eu vou observar a mensagem privada no chão. Patrono convocado, presidente. Tá certo. Obrigada. Então, nós vamos agora passar para o... Deixa eu só ver aqui o nome do patrono. Doutor Cássio. Doutor Cássio. Vamos passar agora... Boa tarde, doutor Cássio. É isso? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Vamos agora iniciar o julgamento do processo número 251 da pauta, de relatoria da Rita, o contribuinte método engenharia e construção limitada. Então, a Rita vai fazer o relatório e o senhor, então, terá 15 minutos para oral. Boa tarde. Vou pedir só para o doutor fechar o microfone, porque senão fica dando um eco para a gente. Obrigada. Doutora Marilena, o processo 250 e o 251, qualquer coisa o patrono me corrija, imagino que eles estejam interessados nos dois processos, eles são processos em tudo idênticos, inclusive no que tange a questão da questão das divergências propostas pela Fazenda Nacional. O que a gente vai ter de diferença são só os períodos da autuação, mas a discussão foi a mesma. No caso, então, do 251, que é o que foi feito a inscrição para sustentação, trata-se de lançamento do EBICAD 37.110.972 de 8, para exigência de contribuição previdenciária referente à cota patronal ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho, segurado e as destinadas a outras entidades e fundos relativos ao período de janeiro de 97 a dezembro de 2006, período não contínuo. Segundo consta do relatório fiscal, o lançamento foi motivado pela apresentação de pedido de parcelamento fundado na medida provisória 303, tendo a fiscalização ampliada à auditoria para verificação de possíveis débitos identificados por meio da análise dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Entre as bases de cálculo eleita para a realização do lançamento, foram utilizados os dados disponibilizados pelo contribuinte na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Após o trâmite processual, a 4ª Câmara, a 3ª Turma, deu provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento por vício material. No entendimento do colegiado, a fiscalização não justificou a aplicação da aferição indireta
não tendo apresentado os motivos que levaram à desconsideração da documentação exibida pelo contribuinte. Foi destacado ainda que a RAIS não caracteriza a confissão de dívida, não podendo ser utilizada como referência, ainda mais quando devidamente comprovado pelo contribuinte que a mesma foi preenchida de forma equivocada. O Acórdão 23.03002.525 recebeu a seguinte ementa, a qual transcrevo para os senhores. Intimado do Acórdão, a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração, os quais não foram admitidos. Tempestivamente, apresenta, então, recurso especial. Citando como paradigma o Acórdão 24.01003.363, defende a recorrente que, enquanto o acórdão recorrido afirma nulidade material do lançamento, porque a RAIS não é instrumento próprio para apuração da base de cálculo de contribuição previdenciária, o acórdão paradigma é no sentido de que é perfeitamente cabível a apuração do salário de contribuição mediante os dados constantes da citada declaração. Contra razões do contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido, e no mérito pelo seu não provimento é o relatório. Boa tarde. Pois não, então, doutor Cássio, pode iniciar sua fala. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhores conselheiros. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. O caso em questão, em verdade, ele foi muito bem relatado pela relatora e ele é relativamente simples, não requer grandes aprofundamentos. O que aconteceu no caso em questão? A fiscalização fez uma grande lambança na autuação. Ela pediu para o contribuinte a RAIS, pediu para o contribuinte a GFIP e pediu para o contribuinte a folha de pagamento. E aí o que ela fez na autuação fiscal? Ela, por vezes, utilizou a RAIS, por vezes utilizou a GFIP, por vezes utilizou a folha de pagamento. Aí, na RAIS, ela considerou funcionários que já tinham se desligado da empresa. O trabalho fiscal foi muito, muito mal feito. Aí, o que a Câmara Baixa decidiu? Ela falou, olha, vamos converter em diligência. O resultado da diligência deixou claro que houve essa confusão, que, em verdade, em que pese a diligência não ter sido pelo cancelamento do auto, ficou bem claro que ela utilizou a RAIS em certa circunstância, em outras utilizou a folha de pagamento, e teve essa confusão toda na atuação. Chegou para avaliação da Câmara Baixa, o que a turma fez, por unanimidade, inclusive os conselheiros do fisco, reconheceram a nulidade da autuação por vício material. Por quê? Porque a apuração da base de cálculo estava viciada. A fiscalização não explicou, não trouxe o motivo pelo qual, por vezes, utilizou a RAIS, por vezes a GFIP, por vezes a folha, e a recorrente fez um trabalho bastante extenso de conciliação da FLD, mostrando que a base utilizada pela fiscalização era incoerente, tinha muitos valores que não batiam, tinha valor que ela fala que pegou da folha, ela fala que pegou pela GFIP, e aí a recorrida, agora a recorrida no caso, mostrou as GPS, mostrando que tinha recolhimento do tributo. Enfim, a Câmara Baixa reconheceu o seguinte, falou, olha, veja bem, a apuração da base é completamente viciada, é um vício, uma afronta flagrante ao artigo 142 do CTN. Então, foi isso que a Câmara Baixa decidiu. Aí a Fazenda Nacional veio com um recurso especial, com um paradigma dizendo o seguinte, olha, a aferição indireta com base na RAIS é válida. Só que isso, esse paradigma é inservível. Por quê? Porque no acórdão recorrido também é dito que, em casos extremos, pode ser feita a aferição indireta com base na RAIS. Essa não é a discussão. A discussão aqui é que a apuração como um todo, ela foi viciada. O trabalho da fiscalização foi muito mal feito e existe uma nulidade material no caso. A PGF tenta, no final do seu recurso, dizer que, na verdade, o vício é formal e não material, mas o vício material é bastante claro. Inclusive, existem decisões aqui dessa turma, eu inclusive consegui pesquisar uma de final de 2019, uma decisão de 27 de agosto de 2019, em que essa turma reconheceu que quando a fiscalização, peço Vênia aqui para citar,
A fiscalização deixa de consignar no relatório fiscal, juntamente com seus anexos, todas as informações de fato e de direito necessárias à plena compreensão dos fundamentos do lançamento, deve ser acatado o pedido para o reconhecimento de ofensa ao artigo 142. Então, a ofensa ao 142 é vício material. Por essa razão, senhores conselheiros, que o recurso fazendário sequer merece ser conhecido, e se conhecido, deve ser negado o provimento, e qualquer dúvida de fato, será um prazer esclarecer. Obrigado. Obrigada. Podemos, então, passar ao voto? Podemos. Então, por favor, conselheira Rita. Vou fazer a leitura para os senhores, e aí peço desculpas, porque tem umas partes do acórdão recorrido e também do paradigma que é necessária a leitura para fins de melhor compreensão, né? Então, conforme exposto, trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, para entender pela nulidade do lançamento por vício material, haja vista a ausência de justificação para apuração da base de cálculo, segundo a regra da aferição indireta. Em sede de contrarrazões, o contribuinte pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de similitude fática. Defende o recorrido que ambas as decisões convergem no entendimento de que a aferição indireta é a hipótese excepcional, mas admitida nos casos em que restar comprovado que os documentos apresentados pelo contribuinte não possuem credibilidade. O resultado das decisões, portanto, são diversas, haja vista especificidades de cada caso. Com razão, entendo o recorrido. Segundo apontado pelo acórdão recorrido, após relevar a nulidade do lançamento em razão de da cobrança de valores já declarados em GFIP, entendeu o colegiado que a fiscalização deixou de fundamentar sua opção pela utilização da aferição indireta, limitando-se à indicação do respectivo dispositivo legal. A turma ACO destacou ainda que a RAIS não é instrumento próprio para apuração da base de cálculo de contribuição previdenciária, tendo a diligência fiscal, inclusive, demonstrado que as informações constantes no referido documento estavam equivocadas, pois a empresa não possuía funcionários à sua disposição no período considerado. Consta da decisão, abro aspas. Em relação a este período, a recorrente alegou que houve equívoco na atuação, em virtude da fiscalização ter considerado apenas a RAIS, a qual fora elaborada erroneamente, eis que à época não mais dispunha de funcionários ativos, colacionando para tanto folhas de pagamento e GFIPs, a fim de comprovar o alegado. A informação fiscal de folhas 6394 e 6396 ratificou tais informações fornecidas pelo recorrente, ao passo que verificou mais especificamente, em consulta ao sistema do CNIS, comprovando que os funcionários informados em tais documentos realmente estavam em gozo de benefício, razão pela qual não há de se falar em contribuição previdenciária em relação a este período, demonstrando a falta de consistência do auto de infração. A partir da análise do relatório fiscal da fiscalização, percebe-se que o auditor fiscal da Receita Federal apurou a base de cálculo de forma injustificada, analisando 3 documentos diferentes, sem a necessária justificativa para tanto, após a utilização do sistema digital de auditoria. Utilizou-se de folha de pagamento, GFIP e das informações prestadas na RAIS, instituídas pelo Decreto 76.900. Portanto, trata-se de se referindo à RAIS, esclarece o recorrido, que trata-se de documento auxiliar à fiscalização, cabendo a sua utilização por parte da fiscalização nos casos em que a documentação fiscal e contábil requerida não venha a ser apresentada, ou mesmo seja apresentada com sonegação de informações ou apresentação deficiente, hipótese na qual ocorrerá a aferição direta das contribuições na forma do artigo 33 da Lei 8.212. Esse método de apuração de base de cálculo, aferição indireta, foi utilizado pela fiscalização que não justificou suas razões no relatório fiscal, apenas incluindo o seu dispositivo legal no documento intitulado Fundamentos Legais do Débito. Não pode a fiscalização simplesmente realizar o cruzamento das informações constantes nos documentos citados e simplesmente adotar aquele de maior valor, no caso a RAIS, uma vez que as declarações nele prestadas não se tratam de confissão de dívida. Ademais, conclui-se com o retorno da diligência fiscal, percebe-se que realmente a empresa incorreu em equívocos nas informações constantes do referido documento, uma vez que a empresa não possuía funcionários à sua disposição em período de fiscalização e que a fiscalização considerou como base de cálculo. Portanto, resta demonstrada a falta de diligência da fiscalização para se chegar à real base de cálculo da contribuição, o
o que demonstra afronta ao artigo 142, fecho aspas. Portanto, para a turma qual a fiscalização não apresentou, conforme exigido pelo artigo 33, parágrafo 3º da 8.212, suas razões para a utilização da ferição indireta com base nas informações fornecidas pela RAIS. Assim, e por tal relatório não possuir natureza de confissão de dívida, os valores ali informados não poderiam, por si só, serem tomados como base de cálculo para exigência do tributo. Da leitura do acórdão 24.001.003.363, único indicado como paradigma, é possível depreender que aquele colegiado também exige, para a aplicação da ferição indireta, a correta motivação da utilização da regra excepcional, situação presente naquele caso. Ali também eram exigidas contribuições previdenciárias apuradas a partir da ferição indireta, método justificado pelo fato dos valores constantes na RAIS serem superiores àqueles apontados pelo contribuinte em folha de pagamento. Por sua vez, ali também as folhas trazidas a folha trazia valores em patamares inferiores ao mínimo fixado para a categoria profissional, e foi constatada ainda a diferença entre o número de funcionários registrados e o total constante do CNIS. Entendendo o colegiado paradigmático pela correta fundamentação para a aplicação da ferição indireta, foi afastada a nulidade citada. Vejamos trechos do acordo em questão, que aí eu transcrevo para os senhores, e lá no final, a conclusão. Assim, entendo que na espécie estão presentes os requisitos que autorizam a ferição indireta da remuneração paga pela empresa mediante a utilização da declaração na RAIS. De se concluir que a auditoria fiscal não se desviou das normas que permitem o arbitramento dos tributos lançados, os quais foram oportunamente mencionados tanto na NFLD quanto no anexo de fundamentos legais do débito. Observamos, portanto, conforme destacado em série de contrarrazões, que a divergência no resultado do julgamento não está na simples discussão acerca da possibilidade das informações apontadas na RAIS serem utilizadas para a definição da base de cálculo, e sim na obrigação de a fiscalização, nos termos do artigo 33 da Lei 8.212, fundamentar a aplicação da ferição indireta e a desconsideração das demais informações prestadas pelos contribuintes em seus respectivos registros. Transcrevo, então, o artigo 67, que exige a similitude fática entre os julgados para fim de conhecimento do recurso especial, e pelo exposto, ao contrário da conclusão do despacho de admissibilidade, entendo que as situações fáticas enfrentadas pelos colegiados recorrido e paradigma são distintas, o que impede a caracterização da divergência suscitada pela recorrente. Então, eu deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional. Microfone. Obrigada. Eu fecho para não dar o barulho enquanto está sendo proferido o voto. A conselheira, então, está não conhecendo do recurso da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário. Presidente, primeiro, esclarecer aqui que eu acho que a RAIS é um documento que pode ser utilizado, sim, antes de proferir o meu voto, para apuração de contribuições previdenciárias. Com todo respeito ao relator do acórdão recorrido, RAIS e lançamento de contribuição, levando em consideração a RAIS e a aferição indireta, não tem nada a ver. Nunca, assim, é uma afirmação que, assim, beira um absurdo, mas, enfim, até porque é muito comum se encontrar divergência entre esse documento. São documentos oficiais em que se prestam informações à GFIP, à época ao Ministério da Previdência, agora a Receita Federal, a RAIS. São informações que é o documento por meio do qual se presta informação ao Ministério do Trabalho, ao antigo Ministério do Trabalho. Então, são todos documentos oficiais, são documentos que revelam a massa salarial de determinada empresa. Então, assim, eu sei, não estou falando da conselheira Rita, mas estou falando do que está no acórdão aqui de recurso voluntário. É bom esclarecer que isso não tem relação alguma com a aferição indireta. Agora, eu concordo com a relatora, né, de que quando se afirma, e até com o próprio patrono do contribuinte, quando se afirma que não há, por parte do acórdão de recurso voluntário, uma impossibilidade, né, ou a indicação de uma impossibilidade
de se considerar os valores que que são colocados na RAIS, né? E, inclusive, e aí não estou entrando no mérito de concordar ou não com aquilo que se apurou ou que se concluiu a partir da diligência realizada, mas o fato é que eles desconsideram essa base de cálculo apurada pela fiscalização com base numa diligência. Enfim, eu acho que numa diligência, essa diligência, pelo que está colocado no acórdão, ela também traz informações que, de certa forma, acabam por fragilizar, sob a ótica do colegiado recorrido, aquilo que foi feito por meio do lançamento, né, ou as conclusões da autoridade fiscal. Então, eu vou, nesse caso específico, e fazendo essas ponderações, acompanhar a relatora no sentido de não conhecer do recurso especial. Conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro Pedro Paulo. O povo dele está congelado. Pedro Paulo. Acompanha, presidente. Desculpa. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Eu também acompanho. Então, 251 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Eu agradeço ao patrono, boa tarde, e peço para... 250, acho que se aplica, que é o mesmo contribuinte. Acho que tá certo. É porque, como foi pedido aqui só para esse, eu nem tinha visto que tinha esse anterior, mas a conselheira já tinha nos alertado sobre isso. É a mesma coisa, né, Rita? É a mesma... É a mesma coisa, o mesmo paradigma, os mesmos paradigmas. Então, eu vou só consignar aqui no 250, o patrono está presente, idem o 251, idem ao 251 resultado. Ok? Ficou entendido? Ok, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Eu peço, então, um apoio para conduzir o patrono até a saída da nossa sala virtual. Obrigada. Agora, então, vamos voltar aqui ao curso normal da nossa pauta, que nós tínhamos parado no 245, né, que era acompanhamento. Vamos, então, para o 246 da pauta, que é do relatoria do conselheiro Pedro Paulo, município de Tarumã. Eu não sei se é Tarumã ou se é Taruma, mas... Eu falei Tarumã, mas assim, nem tem tio aqui, não. Mas Tarumã é mais bonitinho do que Taruma, mas eu não sei. Mas alguém sabe? Alguém conhece? Eu não sei, esses que não estou acompanhando a senhora no Tarumã, que eu também achei mais bonitinho, assim, como Pedro Paulo. É mais Tupi-Guarani, assim. Mas eu vou aqui a questão daquela multa por declaração falsa, né, que é uma matéria conhecida nossa aqui. É um recurso da Fazenda Nacional, a matéria é aplicação da multa isolada da Lei 8.212, artigo 89, parágrafo 10. A Fazenda Nacional, em síntese, argumenta o artigo 89, parágrafo 10 da remete ao artigo 44 da Lei 430 apenas como referência para o percentual da multa, que seria o dobro da multa ali prevista, que a aplicação da penalidade é prescindível do dolo, bastando a caracterização da conduta de falsear o conteúdo da declaração, de modo a eludir o fisco. Quanto à existência de efetiva compensação, que apenas eventual erro excusável do contribuinte poderia afastar a aplicação da penalidade isolada. Não é essa, então, a hipótese dos autos, que, no caso, os supostos créditos declarados estavam sabidamente prescritos, além de não ter sido cumprida a obrigação de apresentar GESFIP retificadora. Além do fato da reiteração da conduta relatada pela fiscalização, uma vez que a contribuinte já havia sido autuada anteriormente pela mesma prática. Este é o relatório. Não houve outras razões. Certo.
Podemos, então, passar ao voto? É uma situação, é caso conhecido já, né? Os conselheiros já têm seu posicionamento, só tem que dizer só depende aí da situação, né? Que os conselheiros orientam o seu voto a depender do... Esse processo tinha ido para a diligência exatamente para que fosse juntada a peça dos processos de outros processos, esse 13.830, né, para que os conselheiros representantes contribuintes tivessem acesso a esse material aí. Provavelmente foi isso que determinou o pedido de diligência. Eu voto, presidente. Sim. Sim, claro, por favor. Eu conheço o recurso, não há questionamento quanto ao conhecimento, e quanto ao mérito, a matéria é preço diz respeito à aplicabilidade da multa, do artigo 89, parágrafo 10. No caso de apreço, a contribuinte declarou em GFIP compensações indevidas de contribuições sociais, mais especificamente declarou a compensação de créditos que estaria alcançada pela prescrição, fato classificado na autuação como declaração falsa e fez a aplicação da penalidade. O acordo recorrido, por sua vez, afastou a penalidade por entender que a contribuinte não incorreu em hipótese de aplicação de multa qualificada, que esta somente é devida quando houver a intenção clara de cometer a fraude, conforme o seguinte fragmento do voto condutor do julgado, que eu vou ler para que fique mais claro. Abro aspas, no entanto, deve-se ter atenção aos fatos do presente processo. O recorrente não declarou créditos inexistentes ou apresentou informações falsa, como equivocadamente sustenta o agente fiscal. Os créditos existiam, entretanto, foram atingidos pelas prescrições. O entendimento adequado do disposto no parágrafo 10 do artigo 89 deve ser restrito aos casos de inserção de informação falsa, onde existe a intenção clara do contribuinte no cometimento da fraude, e isso precisa ser demonstrado de modo cabal, detalhado e contundente pela fiscalização, não sendo possível apenas presumir que tal situação ocorreu. Em nosso sentido, no presente caso, denota muito mais um erro quanto ao entendimento vigente a respeito do início do prazo prescricional de obrigação tributária previsto em normas consideradas inconstitucionais. Fecho aspas. Né? Portanto, mediante a interpretação do artigo 89 de 212, a seguir reproduzir, decidir sobre as multas aplicadas no caso de redução do pagamento de contribuições mediante compensação devida. Eu transcrevo aqui o artigo 89, que eu peço licença para não ler. E como se vê, o artigo 89, caput da Lei 8.212, prevê que as contribuições poderiam ser compensadas. Pedro Paulo, está dando uma... Não sei se todo mundo está ouvindo, está vendo. A voz dele está picando. Está picotando, né? Está picotando. Não sei se tem alguma coisa que você possa fazer aí. Aqui está tudo aparentemente normal, presidente. Vamos ver se melhora. Sim. Eu digo, como se vê, o artigo 89 caput da Lei 8.212, melhorou, presidente? Melhorou. Para mim, melhorou. Prevê que as contribuições somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior do que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Já o parágrafo 9º prevê que, sobre o valor da compensação indevida, devem incidir os acréscimos moratórios previstos no artigo 35 da lei, que tem a seguinte redação, que aí eu transcrevo, que esse dispositivo reporta 9430, né, que eu também transcrevo. Digo, já o parágrafo 10 do artigo 89 da lei 8.212 prevê a incidência da multa prevista no inciso do artigo 44, aplicada em dobro, no caso de declaração falsa. Confira-se. Aí eu cito o artigo 44 e digo, pois bem, antes de examinar o caso concreto, convém analisar a possibilidade jurídica da incidência cumulativa das multas previstas no parágrafo 9 da 8.212, combinado com o artigo 61 da lei 9.430, no parágrafo 10 da lei 8.212, combinado com o artigo 44. A leitura dos parágrafos 10 do artigo 89 da Lei 8.212 constata-se facilmente que o primeiro
cuida de acréscimos legais pela mora em relação às contribuições que deixaram de ser pagas efetivamente em decorrência da compensação indevida. Tais acréscimos seriam os mesmos devidos em quaisquer circunstâncias que houvesse pagamento de tributo no tempo. Já o parágrafo 10 refere-se a uma multa punitiva em relação à prática de apresentar declaração falsa. São duas penalidades distintas para duas infrações distintas. Multa de mora pelo pagamento de tributo com atraso e multa punitiva pela apresentação de declaração falsa. Note que essa situação não se compara à aplicação da multa moratória em razão do pagamento de fora do prazo versus a multa de ofício no caso de lançamento de ofício. Trata-se aqui de lançamento de ofício, mas não do tributo que deixou de ser pago, pois esse já foi declarado, mas das penalidades. Fique claro também que não se trata, no caso, de aplicação de penalidade prevista no inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.430, de 96. O parágrafo 10º do artigo 89 refere-se a esse dispositivo apenas para determinar o percentual da multa aplicável, vale dizer. Apenas diz que a multa deverá ser aplicada no percentual ali mencionado. Poderia, inclusive, apenas ter se referido ao percentual de 75%, sem referir-se à Lei 9.430. Por sua vez, a Instrução Normativa 930 de dezembro de 2008, vigente à época dos fatos, trazia as seguintes orientações sobre a compensação. Eu também não vou ler politicamente. Superada essa questão, cumpre então verificar o cabimento, no caso da multa prevista no parágrafo 10. Como seria uma instrução normativa, vedava expressamente a compensação de créditos que não fossem passíveis de restrição de ressarcimento, e no caso, os créditos pleiteados não eram passíveis de restrição. Assim, ao pleitear a compensação de suportes, os requisitos de liquidez e certeza, a contribuinte correu sim em prestação e declaração falsa, conforme concluiu o Código de Correio. Declaração falsa é aquela que conscientemente não corresponde à verdade. É diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação verídica, porém pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração entregue ao fisco que detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento, quando tal direito creditório prescrever o fato que o contribuinte sabia ou deveria saber, configura efetivamente a falsidade da declaração. Nesse ponto, é importante distinguir a condição de prestar declaração falsa, prevista no artigo 10, da exigência de demonstração de evidente intuito de fraude, do artigo 44 da Lei 9.430. Aqui eu repito, presidente, argumentos que eu já tinha falado. Concluo. Portanto, não se corrige aqui de demonstração de evidente intuito de fraude, mas apenas de falsidade de declaração, conforme referido no assassino. Eu estou, então, conhecendo o recurso e dando provimento. Conselheiro Mário. Presidente, só uma informação relevante para o julgamento. O nome do município é Tarumã mesmo, eu pesquisei aqui enquanto... Tem o tio, então, né? Mas no processo eu acho que não tem, não. Mas... Tem não, no processo. Tarumã, como consta da música da Mercedes Sosa. A música fala Tarumã. Mas é na Argentina. Acompanhe o relator, presidente. Deixa eu só pedir um esclarecimento de fato, Pedro, por favor. Porque dos documentos que foram juntados aqui, a exigência da multa é só pelo fato dele ter tentado, aliás, dele ter informado compensação de créditos prescritos? Porque eu estou vendo que ele tinha uma discussão judicial sobre esse ponto em razão das alterações da Lei Complementar 118. Não, isso aí eu não tenho, aí tem que ver isso aí. Porque mas está no recorrido, está essa discussão? Não, entre aqueles documentos, porque foi feita a resolução e foi pedido para juntar o interteor do processo, que parece que foi um desmembramento. E aí lá tem uma discussão disso, mas parece que a ação foi... A petição inicial foi indeferir, foi extinto o julgamento sem julgamento de mérito, extinto o processo sem julgamento de mérito por indeferimento da petição inicial. Eu só queria entender se a fundamentação foi só essa da prescrito. Deixa eu abrir aqui a tabulação. Esse processo antigo eu não lembro. Aliás, os recentes também eu costumo lembrar, mas
Se eu estou no processo certo, tem escrito aqui, relatório fiscal, o sujeito passivo não impetrou quaisquer recursos junto ao Tribunal Regional Federal da terceira região. Estou lá na página dos... Sei lá que página é essa. Deixa eu ver qual é. Eu estou nessa segunda parte 2 aí, está dizendo que não houve, né? 2.826. Não, ele discutiu, ele entrou com uma ação judicial para discutir a questão do prazo, em razão das alterações da Lei Complementar 118, mas aí foi extinto, sem julgamento de mérito. E ele mesmo assim... Rita, não tem fraude, simulação, nada, né? Pelo que eu vi ali. Não, pelo menos o fundamento da autuação não é esse. Né? Tá. A discussão é só com relação mesmo ao prazo, pelo que eu estou entendendo. E a discussão dessa multa... O pedido de compensação depois dessa questão da negativa aqui... Então, é isso que eu estou querendo chegar, onde eu estou querendo chegar, se estou procurando. Se ele compensou antes ou depois do encerramento do processo. Sim, faz toda a diferença, né? A ação foi ajuizada em maio de 2010. Mas no próprio relatório, porque esse trecho que o Mário leu não é exatamente o que... Eu estou abrindo aqui, e o processo está meio lento aqui. O processo é totalmente fora de ordem, né? Tá. É porque eu acho que teve parcelamento, teve essas coisas aí, acabaram fazendo o processo. Mas aqui eu estou vendo um relatório fiscal que é de 6 de fevereiro de 2013, eu não sei se é o... Você consegue saber qual foi a data da apresentação da GFIP? Com as compensações? Aí já está ficando mais difícil. Hein? Peraí, deixa eu ver. 2010, 11, 12. Desse relatório fiscal aí, Mário, você falou? Oi? Desse relatório fiscal que você falou aí, o 194 tem lá o auto de infração, né? Aí está assim, competência, data de envio de FIPs. Aí tem elas foram transmitidas e enviadas, né? Entre novembro de 2010 a... Mas e aí, de quando é a ação judicial? Você conseguiu aí? A ação judicial a Rita está vendo, né, Rita? Pela informação que está no relatório fiscal do processo que foi juntado, ela foi ajuizada em 21 de maio de 2010 e foi extinta sem resolução do mérito no dia 13 de 12 de 2012. Então, ela foi extinta em data posterior às compensações. Foi isso, Maurício? Quais são as datas aí? A relação aqui é envio de novembro de 2010 até março de 2012. Mas você entende que a propositura da ação autorizaria? Para mim não, para mim isso é relevante. Também para mim é indiferente. Com mais razão ainda, ele foi buscar, ele sabendo que... errado, mas muda a multa. Desculpa, Maurício, eu demorei para escutar o teu... Eu tô com um delay na tua voz. Para quem entende que só nesses casos judicial em que ele tem negado o documento ao pedido dele lá, que aí tomou ciência, ainda insistiu aqui, para mim isso só reforça o fato dele saber que ele não poderia compensar isso aqui na forma administrativa, né? Ele buscar esse reconhecimento do crédito lá, ou do alargamento da prescrição da justiça, para mim mais que reforça o fato de ele saber que não poderia compensar ali, que deixa eu guardar o trânsito dessa ação dele lá, que ele conseguiu um prazo maior. Rita, você já tirou sua dúvida? Já tem? Isso me livra de favor. Então eu vou tomar os votos, porque eu estava só esperando que a Rita estava olhando alguma coisa, né? E eu acho que não sei se Mário também. Mas enfim, Mário, então... Estou acompanhando o relatório. Acompanhando. Conselheira Ana Paula. Eu vou abrir a divergência, eu tenho um posicionamento conhecido já nessa matéria. Eu concordo que a compensação é errada, o problema só é o valor da multa. Que daí, nesse caso, eu considero que tinha que ter um dolo, uma simulação, para ficar... É aquela discussão do que seria informação inexata, né?
Então, nesse caso, eu abro divergência sempre quando é essa questão da multa isolada. Então, eu vou pedir vênia para o relator só para negar provimento à fazenda, né? Isso. Conselheira Ana Cecília? Eu vou acompanhar aqui a divergência, a questão da falsidade da multa, né? Nesse caso, como teve uma ação judicial anterior, aqui a compensação, aliás, posterior à compensação, e essa negativa ela veio de forma superveniente por parte, né, do Poder Judiciário, eu percebo que havia uma controvérsia, e isso indicia para mim a existência de uma dúvida, o que afasta, no caso concreto, a aplicação da falsidade. Para mim, em outros casos, e nesse caso especificamente, para mim não fica cabal a existência de falsidade, então é por isso que eu vou acompanhar a divergência. Conselheiro Maurício. Acompanho o relator. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a divergência nesse caso. Conselheira Rita. Nesse caso, considerando a matéria, né, se a gente tivesse uma compensação de débito efetivamente prescrito, mas aqui a gente está com uma matéria que por muito tempo ficou num debate acerca da aplicação da prescrição de 10 anos ou de 5 anos. Então, ao que parece, o contribuinte, enquanto ele tinha essa dúvida que precisava ser dirimida pelo Poder Judiciário, ele foi efetuando essas compensações, até a partir do momento que isso ficou definido, ao que parece no processo também, ele pede inclusive o parcelamento, né, da compensação indevida. Então, nesse caso também eu não entendo que houve a configuração do tipo para fins de exigência da multa isolada. E eu vou acompanhar a divergência. Bem, eu acompanho o relator, então creio que deu empate, não foi isso? Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, como é que é o texto, hein, Mário? Determinar o mérito, determinar a aplicação, não é isso? Acordo do mérito, determinar a aplicação do artigo 19. Não, do mérito, por determinação. Aliás, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002. Da Lei número 10.522 de 2002. Que é o artigo, né, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020. Pelo artigo 28, né, da Lei número 13, né, 988. Isso, de 2020. Em face. Empate do julgamento. Negar e provimento. Empate no julgamento, negar provimento. Vencidos os conselheiros Pedro Paulo, relator, Mário, Maurício e Maria Helena, que lhe deram provimento. Designado, quem vai ser designado para redigir o vosso vencedor, o conselheiro João Vitor. Doutora Maria Helena. Sim. A não ser que alguém queira muito fazer. A gente pode fazer depois um intervalinho de 10 minutos. Eu tô precisando trocar meu criativo. Vamos então fazer mesmo um intervalo de 10 e voltar, porque a gente está tentando que a gente consiga julgar ainda os daqui e ainda voltar atrás. Olha, são 15h23, vamos então 15h35. 38. Tô brincando. 15h40, tá certo? Se precisar seguir até um pouquinho, aí a gente não vai parar, seguir até um pouquinho depois do horário, porque para a gente poder, pelo menos, se estiver no meio de um julgamento. Ok, então ficamos com 15h40, não é isso? Que a gente falou?